Então, como falei na última, se há algum conceito se tem que saber de teologia do corpo, é significado esponsal do corpo. É dizer, o ser humano está chamado, através da sua corporeidade, a exprimir um desejo de se doar a outra pessoa. Esse se doar tem diversos modos. Não é a mesma coisa doar-se no matrimônio que doar-se na amizade, que doar-se numa associação, que doar-se na igreja, e o doar-se mais maravilhoso que vai ser o doar-se no céu a todos os que estão lá e a Deus mesmo. Então, fiquem com essa, por isso eu coloquei simplesmente o SEC, é o que uso eu, SS, para significado esponsal do corpo. Então, como se sabe pelas análises bíblicas e teológicas feitas em precedência, dizer, está quase ao final das catequeses, as catequeses são 133, esse é o 130. Como se sabe pelas análises bíblicas e teológicas feitas em precedência, o corpo humano, na sua masculinidade e feminilidade, é interiormente ordenado para a comunhão das pessoas. Em latim, communio personarum. Nisto consiste o seu significado esponsal. Então, tudo isso que falamos de significado esponsal do corpo, ele mesmo diz que é nisto que consiste o significado esponsal. Que o corpo humano, na sua masculinidade e feminilidade, é interiormente ordenado para a comunhão das pessoas. Então, é impossível entender significado esponsal do corpo sem o conceito de comunhão de pessoas. Aqui entra o aspecto da liberdade. Então, aqui começa a dizer: o homem e mulher em toda a realidade e verdade do seu corpo e sexo estavam nus, e ao mesmo tempo na plena liberdade de qualquer constrição do corpo e do sexo. Liberdade de qualquer constrição do corpo e do sexo. Disso parece dar testemunho a nudez dos que foram nossos primeiros pais, interiormente livres de vergonha. Pode-se dizer que, embora criados pelo amor, isto é, dotados no próprio ser de masculinidade e feminilidade, ambos estão nus porque estão livres com a própria liberdade do dom. Esta liberdade está precisamente na base do significado esponsal do corpo. Porque meu corpo pode criar comunhão, porque eu posso fazer isso livremente. Não me vejo forçado a criar comunhão. Mas às vezes se sente paixão irrazoável por uma pessoa. Conhecem a cantora Britney Spears, não? Que está voltando, de algum modo se arrependeu do mundo da indústria da música, que tem até satanismo e leva os cantores a ter que ser diverso do que no fundo da consciência gostariam de ser. Uma Taylor Swift, por exemplo, que era uma pessoa quase ingênua de música sertaneja de Estados Unidos, mudou totalmente de estilo. Por que será? Porque a indústria leva a isso. A Britney Spears tem uma canção que diz: Mama, I'm in love with a criminal. Mamãe, estou apaixonada por um criminoso. E este amor não é racional, é físico. Entende? Isso é a falta de liberdade. Não estou procurando a comunhão de pessoas, estou procurando a paixão, a correspondência, a tendência física. Porque normalmente a gente não se apaixona por um criminoso. Então, é isso a liberdade, é dizer, eu não me vejo obrigado a criar. Quando eu crio comunhão, eu faço livremente. Tenho que fazê-lo livremente. Eu lido com casais que começam a entender, ao menos um dos cônjuges me começa a dizer: eu me casei por circunstância, não porque queria. Sim, mas já tem filho, o que vão fazer? E pessoas católicas, não estou falando de pessoas que não têm valores. Uma menina que quase entrou em depressão porque queria ser
consagrada numa realidade de aliança na canção nova, não permitiram ela estar ou não deram, ficou ela um pouco desilusionada, perdeu o namorado que de verdade amava e teve outro namorado, mas não é que sentia que era ele para casar. Mas a insistência dele, eu te amo, vamos criar tal. E na sua situação um pouco de sair da depressão, levou ela a dizer sim. Mas isso tem muita implicação depois, você não pode só dizer sim, movido pelas circunstâncias. O sim do consentimento matrimonial tem que ser totalmente livre, porque senão vai ter problemas depois. Então, essa liberdade que está à base do significado esponsal do corpo. Nós sabemos quando fazemos as coisas livremente e quando tem sido por outras circunstâncias e motivações alheias ao nosso querer. Agora, infelizmente, não se vê muito mais. Isto é importante porque é um tipo de compêndio de todas as experiências que tem Adão e Eva, que simbolizam toda a humanidade. Então nós temos que ser fiéis a isto. Então aí está o seque, que é significado esponsal do corpo, que é simbolizado principalmente por ser nus, porque se estivessem com roupa, como vão ver o corpo? Entende? Então, mas lembrem que na inocência originária não sentiam vergonha. Gênesis 2:25. Quando ele diz, esta é carne da minha carne, osso do meu osso, Gênesis 2:23, isso equivale à primeira parte dessa frase do texto que falei, que o ser humano é a única criatura querida por Deus por si mesma, um fim. Então a consciência primeira que se tem é da própria dignidade. O homem reconhece a dignidade da mulher, a mulher reconhece a dignidade do homem. Consciência da dignidade do outro sexo, enquanto também pessoa igual. Enquanto pessoas, todos somos iguais, com a mesma dignidade. Depois se passa a ter a consciência, que é a segunda parte, que a pessoa só se realiza no dom sincero de si mesmo, se tem a consciência da complementariedade. Primeiro da dignidade, agora da complementariedade, que implica a diferença, que sexualidade é para intercâmbio de dom, serem reciprocamente dom desinteressado um para o outro. Quando eu tenho um casal que se quer casar imediato, desse tipo, que já, pergunto quanto tempo tem? 1 ano, 6 meses. Começo a olhar assim. Você já cheirou as meias dele? Que nojo, credo. Sim, mas vai ser assim. Agora vocês tudo bonito. Voltar para casa, cada um vive sozinho, tem suas coisas. Depois se casa e tem que se aguentarem. Tudo aquilo que não viam antes vão ter que viver com aquilo. E a perspectiva que vai ser todos os dias da minha vida. Ele não gosta de escovar os dentes à noite. Ela, quando tira a maquiagem, é um pouco diversa. De manhã nem sabe que existe, não? Então, os casais sabem todas as peculiaridades do cônjuge que não sabiam antes de viverem juntos. Então, isso também se tem que pensar antes de dizer sim. Foi quando ele pediu minha mão em matrimônio, foi maravilhoso, num lugar excepcional. Não importa. Não é isso que vai te dar a força para manter o amor. É o conhecimento recíproco total. Por isso é um obstáculo à relação pré-matrimonial. Quem começa com o físico, continua com o físico e dá pouco espaço ao psicológico e espiritual. O que deve levar ao matrimônio não é a sintonia física,
que pode se dar facilmente com qualquer casal, é o conhecimento recíproco o mais profundo possível. Se a gente está sempre beijando e tendo relação sexual, quando é que falam? Entendem? Porque é como começar pelo final. E já o ato, é como digo eu, não estava dando sobre a filosofia de Caraguatatuba a seminaristas em filosofia. E começo a dizer, agora se tem tanta experiência de relação sexual que a lua de mel, que vão fazer? Jogar Monopoly? Para ter uma nova experiência? Porque o ato sexual não vai dar nada de novo. Lua de mel para quê? Só para viajar? Poderiam ter feito antes. Ou pode fazer depois. Mas onde vai estar a novidade disso? Não se deve começar pelo final. Porque isso é o cume. Não banalizemos a sexualidade. A sexualidade, o ato sexual, é o cume de expressividade de duas pessoas que se unem totalmente nesse acto. É muito melhor esperar, porque esse primeiro ato vai ser extático, fora de si. Cuidado, ter relações pré-matrimoniais cria dificuldades. Se um cara tem tido relações com 10 mulheres, se casa com a uma e quando tem sexo com ela diz, não é tão boa como número 6, que era bastante boa, e número 3, naquilo era demais. Quando está com sua esposa, vai estar pensando em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Pensem. Então, o que acontece aqui? Que infelizmente pecaram. Depois desta consciência de complementariedade, antes de terem filhos, pecaram. Então a experiência de paternidade e maternidade não se deu na inocência, se deu já no contexto de pecado. Mas ainda é maravilhosa essa experiência de ser pai e mãe, mas é ser pai e mãe com muita dificuldade. Se não tivesse sentido o pecado, teria sido muito fácil e belo tudo, mas com o pecado virou difícil. O homem se uniu, 4:1, o homem se uniu à sua mulher, conheceu. A palavra conhecimento na Sagrada Escritura, Antigo Testamento, significa, se usa para relação sexual. Lembrem quando na Anunciação, o anjo diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, você vai ser mãe de... E ela diz, como vai ser se eu não conheço varão? É dizer, eu não tenho intenção de ter relação sexual com homem. É dizer, ela queria ser virgem. Consciência da paternidade e maternidade. Ganhei um homem com a ajuda do Senhor, diz Eva. E colaboração com o doador da existência, procriação. A procriação é... Eu tenho inveja, lembra que às vezes tenho inveja dos casais? Isso é uma das vezes. Por quê? Porque o casal colabora com Deus para que chegue ao ser algo que não existia. Não algo, alguém que não existia. Com a ajuda de Deus. Vocês, por isso não é só criação. Não é o casal que cria o ser humano. É procriação. Com Deus vocês fazem uma parte. Porque o ser humano é produto da genética dos pais. Vocês sabem na biologia da reprodução sexual que o homem dá 23 cromossomas e a mulher também. Cada ser humano tem 46. São 22 e o último é a de X ou Y, que é o que dá o sexo. Toda mulher tem XX e homem é XY. É o homem que pode dar as duas, mulher só pode dar X. Então, coitado do Henrique VIII, que matava as suas esposas porque não davam filho masculino, e era culpa dele, que só dava X, não dava Y.
É. Mas vejam, isto é importante porque eu também como padre tenho que viver todas estas experiências, mas de outro jeito, a outro nível. Eu também tenho que ser pai, mas pai espiritual. Uma freira tem que ser mãe espiritual, não fisiológica. É. Mas também uma pessoa casada pode ser mãe espiritual de pessoas que ajudam. É. Mas não vai ser do mesmo jeito que com o próprio filho. Então vejam que em todas estas coisas vão ter, em todas as etapas originária, histórica e glorificação que vamos ver, se tem solidão, unidade, nudez e maternidade e paternidade. Okay? Depois falo disso. Aqui começa o segundo período histórico que tem pecado. Precisamente o significado esponsal do corpo, que é o conceito essencial da teologia do corpo, foi deformado. É dizer que já não funciona como deve no nosso tempo. Nós estamos no período histórico do ser humano. Já passou o originário, Adão e Eva pecaram e começaram o período histórico, e ainda não chega ao fim dos tempos, que vai ser o período de glorificação. Então, foi deformado quase nas suas mesmas bases pela concupiscência, em particular pela concupiscência da carne, ok? É dizer, o desejo sexual desordenado, desregrado. Por isso, no período histórico, se precisa da virtude da continência. Na sua forma amadurecida, revela gradualmente o aspecto puro do significado esponsal do corpo, porque no céu não se casam as pessoas. Então, essa realidade esponsal não vai ser necessariamente conjugal, mas comunional, de comunhão. Então, a continência, às vezes os casais não entendem que também tem que viver a continência. Eu quando dou palestras a casais sempre jogo uma bombinha. E aqueles que acham que porque já estão casados podem fazer o que quiserem. É óbvio que todo o aspecto de preâmbulo é necessário, porque os ritmos são diversos. Uma mulher normalmente precisa de mais carinho, afeto, carícia, e assim vai se preparar. Um homem acende rapidinho, mas também apaga rápido, não? E a mulher continua. Então, isso também é conhecimento recíproco, entender o ritmo do outro, ajudar, prolongar esse aspecto unitivo de amor verdadeiro, não de prazer simplesmente. O prazer vai estar, não tem que procurar. Mas a sociedade procura o sexo desordenado. O sexo oral, o sexo anal, etc., não humanizam. Não fazem que esse tipo de amor seja mais autodoador um ao outro, etc. Mas o importante não é isso, o importante é que se requer de continência para não viver como um desregrado, não? Tem alguns talvez que até quebra a cama, não? Não sei se viram a série Crepúsculo, não? Eu não vi todos, mas me informo, porque é o que vem os jovens, de que eu vou falar aos jovens, não entendem, não falamos a mesma linguagem. E não me vão dizer que os jovens não veem essas coisas. Só que se escandaliza, o padre sabe disso. Sim, mas como sabe é outra coisa. Então, o que acontece? Parece que o cara, como se chama o cara? Não lembro. O cara que é vampiro, que é namorado da mulher. A Bella e, como se chama? Edward, ok. Então, o Edward parece um homem super formal, disciplinado, que não faz nada. Mas por quê? Porque quer evitar o mal para aquela que não é do tipo vampiro. É isso que mantém ele controlado.
Mas uma vez que já superam isso e que ela vai se casar com ele, o que acontece? Quebra na cama e outras coisas, não? Por quê? Porque já se vive como total paixão, loucura. Então, se tem que ter equilíbrio, se tem que ter significado em tudo que se faz. É óbvio, não? Às vezes a mulher tem que dizer, cuidado. Ou o homem, não seja tão fria. Mas ela está fria porque ele não faz como ela quer, se cria toda uma situação. Entendeu? Então, isso é algo que se tem que treinar. Imaginem que vocês têm que dar palestras, não podem falar de qualquer jeito, tem que treinar para falar bem. Tem que ter recursos, tem que dominar a língua, tem que... Infelizmente, eu às vezes não domino a língua porque não aprendi faz pouco, não? Só estou 5 anos falando português, mas os recursos e tal, eu estudei oratória, não? Etc. Assim, entende como se tem que fazer para ser eficaz na transmissão. Mas a sexualidade não é algo que só se pratica. Se que tem que treinar para vivê-lo do melhor jeito possível. Mas agora vamos ver este problema, concupiscência. Então passamos do homem da inocência ao homem, o ser humano, da concupiscência. O ser humano no estado histórico onde se dá pecado e redenção. Pecado e redenção. Vocês têm essa experiência? Nós que somos católicos, às vezes quando estamos em graça, sem cometer pecado, estamos felizes. E de repente, saindo de missa, faço besteira. E me sinto mal. Então, a minha vida está numa tensão constante entre amor e virtude e pecado, concupiscência. E é constante essa luta. Este período histórico sempre vai ter essa realidade. Pecado e redenção, pecado e graça, pecado e amor. Concupiscência ou continência. Então, onde se dá esta luta? No coração. Cristo antes apela ao princípio porque não sabemos o que aconteceu no princípio. Então ele tem que ensinar-nos como foi. Mas agora apela a tudo que nós conhecemos o coração. Essa é a nossa realidade. Quem tem devoção ao Sagrado Coração aqui? Só 2, 3, 4, 5, eu também, 6, 7. Então, tem uma frase na missa, a antífona inicial da missa de Sagrado Coração diz: os projetos ou pensamentos do seu coração, do coração de Jesus. Vocês lembram quando os judeus dizem a Jesus: por que seus discípulos comem sem ter lavado as mãos? E Jesus diz: não é o que come a gente que faz sujo a pessoa, é o que sai do seu coração. Nós sabemos quando queremos algo mal, quando estamos pensando em fazer algo. Essa pessoa me fez isso, já vai ver. Já estou pensando o que vou fazer, como vou me vingar. Que não deveria fazer, mas é tão gostoso no momento. Entendem? O mal é atrativo, esse é o problema, porque o mal é apresentado pelo diabo como bom. E às vezes esquecemos. Então, nesse contexto, sabendo que do mesmo coração sai a bondade e a maldade. Então, às vezes pensamos, vou estar no céu com Deus, e outros dias vou estar no inferno com o diabo. Mas a graça é mais forte que o pecado. É o que esquecemos às vezes. Porque infelizmente, depois do pecado, vocês sabem quais são as consequências do pecado original? Primeira consequência é esquecimento de Deus. Esquecemos a importância de Deus na nossa vida. Então, por assim dizer, passamos a uma segunda coisa, que é tirar a primeira e última letras de Deus.
Se eu tiro a primeira letra do nome Deus e a última que fica, egolatria. Lembrem que o pior pecado no Antigo Testamento era a idolatria. Eu posso dar louvor, adoração a uma coisa que é material, mas também a mim mesmo, que se chama idolatria. Eu gostava muito no ambiente universitário, eu estava sempre disponível para confissões. E como sempre, se confessa mais mulher que homem, não? Então entrou uma moça aí e confessou algo de vaidade e tal, não? Então eu que sou assim irônico e tal, como penitência falei, só brincando, não? Falei, então, pegue as suas calças ou saia que você adora mais, coloque na cama e faça genuflexão diante da saia ou da calça. Não, padre, isso não se faz. Exatamente, mas é o que você está fazendo. Dando mais importância à roupa que você usa que a Deus. Não tem problema em querer ser elegantes e tal, mas não dá tanta importância àquilo que você esquece Deus. Deus também quer que você seja elegante, bonita, etc. Não? Mas não exagerar, todo excesso é errado. Então, agora ele vai apelar ao coração com este texto. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la. Um sujeito não pode possuir um sujeito, só pode possuir um objeto. Então, desejar possuir alguém é querer que seja o teu objeto. Já cometeu adultério com ela no seu coração. O importante é o que você tem aqui no coração. O pecado já está no coração antes de cometê-lo. Então, possuir. Vou falar algo agora que é puramente psicológico, antropológico, é dizer, do ser humano, da pessoa, que temos que lidar muito, que são sentimento, emoção e paixão. Vocês sabem definir isso? Sentimento, emoção, paixão? É difícil definir, porque não se pode definir, porque são coisas subjetivas. Então, só se podem descrever, ok? Então, um sentimento é uma reatividade, uma reação de aproximação ou de rejeição diante de um estímulo agradável, por isso me aproximo a algo agradável, ou desagradável. Nós gostamos do que é agradável, não gostamos do que é desagradável. Então, o sentimento é uma reatividade diante de um estímulo, ok? Então, quando eu recebo algo que estava esperando, como me sinto? Alegre, feliz, mas é um sentimento, pode vir ou passar. A emoção é algo mais forte ainda. A emoção é como um sentimento, mas que chega a ter uma comoção fisiológica. Isto acontece no seminário. No seminário odeiam ter que ler na missa o seminarista. Por quê? Porque sabe que se ele erra, todos os outros 84 seminaristas vão tirar sarro dele depois. Então, tendo medo disso, caem exatamente naquilo que querem evitar. Então viram todo vermelho, se seca o céu da boca, como se tivessem tomado creme de amendoim, uau. Sai horrível. Por quê? Porque tem uma comoção. Uma emoção é, por exemplo, a reatividade diante de um bem ou um mal, ausente ou presente. Eu lembro, não, quando vinha o meu primo que me tirava de casa e podia ir em outros lugares sem minha mãe, aos 10, 11 anos, estava feliz, não? Então, ele chegava às 3 e eu, a meio-dia, já estava olhando pela janela. Não vejo o carro dele. E minha mãe, cala a boca que chega às 3, são meio-dia. Mas essa emoção é, eu quero esse bem que é ausente ainda.
E quando esse bem se faz presente, estou feliz, muda a emoção. O mal era meu pai, se eu ia receber pancada, não? Então, era um mal ausente até quando não chegava. Então, eu no meu quarto caminhando, o que vai fazer meu pai quando chegar, não? Então, o mal ausente me criava uma emoção. E depois, quando já chegava meu pai para dar pancada, já era um mal presente. Então, criava, tipo de escape, querer fugir. Então, e nós temos que lidar com essas coisas, sentimentos, emoções que nos levam a fazer de outro jeito do que deveríamos. E a paixão, o que é a paixão? Deixar-se levar pelo conhecimento sensível e ter um objeto que você não fica em paz até possuir o objeto. O que aconteceu com o rei Davi? O rei Davi era um guerreiro. Estava na guerra e decidiu não estar na guerra, ficar em casa. O que faz um guerreiro, um soldado em casa sem nada a fazer? Estava aborrecido, dando voltas em casa. Sai para o varal e olha para a casa de um dos seus soldados, Urias, e vê a mulher de Urias tomando banho. E diz, não deveria, mas como não tem nada a fazer e já tendo o objeto na sua sensibilidade, volta. Olha mais, diz, não devo, mas não tem nada a fazer de novo. Volta e diz, chama ela que venha aqui. E filho fora do matrimônio. Não sabe como fazer, quer chamar o esposo para que pareça que o esposo deitou com ela e é filho dele, e ele não quer, termina matando. Porque ele criou uma paixão. Então, a paixão objetiva uma pessoa, um sujeito, e você não pode estar em paz até possuir o objeto. Isso é a paixão. Por isso, muitos homens que olham para a pornografia podem virar, se não têm valores, etc., em estupradores. Porque o que vem querem fazer. E como não tem namorada legítima, vão procurando qualquer mulher. Mas é porque tem já paixão, tem que fazer aquilo. Vamos pular isto, isso, a importância do coração como lugar onde se dá isso. Ver que tem uma relação do ato exterior, olhar com o ato interior, desejo. É isso que faz pecado. Querer aquilo que eu vi, mas como objeto. A concupiscência é, se tem consciência da própria nudez em sentido de vergonha, e essa consciência trouxe a dúvida em relação com o dom. Assim o homem joga fora Deus e fica com o que vem do mundo. Tem um texto que fala que tudo o que está no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. É dizer, procura de riquezas, procura de sexualidade desregrada e soberba. E quais são as consequências dessa concupiscência? Alienação do amor originário, não se esquece como amar de verdade. Se perde a certeza da imagem de Deus no próprio corpo e o mundo vira hostil. Se tem uma fratura da união espiritual e somática do ser humano, ele já não se vê como um ser unitário e equilibrado, se vê como um ser quebrado, como duas forças que não sabe equilibrar. E isso ameaça a autoposse e autodomínio que forma a pessoa. Não se pode ser pessoa sem autodomínio, sem se possuir. Corrupção do significado unitivo do corpo. A sexualidade se torna um obstáculo, dificuldade de identificar-se com o próprio corpo e o do outro. Insaciabilidade, incapacidade para satisfazer a aspiração de realizar-se na união conjugal, colocando culpa no corpo.
Insaciabilidade, quer do cônjuge mais do que pode dar. E que como que não é suficiente, tem que me dar mais. E se chega a ter cansaço do parceiro no ato conjugal, e se procuram outras realidades para ter prazer sexual. Mudança na relação mútua, já não é de comunhão, de autodoação, é de dominar, possuir. O corpo fica reduzido a objeto da atração. Se tem um risco da perda da liberdade do dom, na batalha entre o amor e a concupiscência no coração, de ir contra a dignidade da pessoa. Desculpem aí que tem uma letra a mais. Apropriação recíproca. O desejo do corpo é mais forte que o desejo da mente. O desejo do corpo, que já não é espiritual, vira mais importante que a intencionalidade, é dizer, de ver para que é o ato sexual. É para amar, para se doar. Então, a concupiscência em particular, a concupiscência do corpo, é a ameaça específica à estrutura de autoposse e autodomínio, por meio do qual se forma a pessoa humana, e constitui para ela também um desafio específico. Seja como for, o homem da concupiscência não domina o próprio corpo, do mesmo modo, com igual simplicidade e naturalidade, como o fazia o ser humano da inocência original. A estrutura da autoposse essencial para a pessoa é nele, em certo modo, abalada até os fundamentos. Ele de novo se identifica com ela enquanto está continuamente pronto a conquistá-la. É dizer, vocês sabem quando se dominam em muitas coisas, menos alguma. Eu sou impaciente demais, isso me cria problemas. Por exemplo, tenho um colega de trabalho que me tira do sério. Mas se eu trato mal ela, ela vai e diz mentiras sobre mim à chefe da seção. Entende? Então, talvez porque sei isso eu me controlo, mas se não fosse por isso, não me controlaria. Então, em verdade, não tenho total autoposse de mim mesmo. Deixo ir sem eu controlar alguma coisa de mim. A minha paciência, a minha curiosidade. Estamos chamados sempre a procurar a maior autoposse e autodomínio de nós mesmos. Lembrem que Jesus diz, era por a dureza do coração que Moisés permitiu o divórcio. A dureza do coração é o que levou a uma situação contrária ao desígnio de Deus. Então, temos que ver a relação entre mandamento e ethos. Ethos é procurar o bem na própria vida. Então, os judeus interpretavam a lei do divórcio como algo muito fácil de conseguir. E aqui temos que distinguir entre lei positiva e lei natural. A lei natural é algo que já temos na nossa natureza e que é reflexo da lei de Deus. A lei positiva pode depender da arbitrariedade do legislador. Por exemplo, em Estados Unidos e em muitos países, mas um dos primeiros foi Estados Unidos, a despenalizar o aborto. Despenalizar o aborto. Então, a lei está dizendo que não vai se castigar quem comete aborto. Ok? Mas a lei natural diz não matar. Não é bom matar. A lei positiva quase está justificando que se pode matar um ser se é um feto, no estágio de feto, mas é pessoa humana. Então vejam que a lei positiva não sempre coincide com a lei natural, e o ethos sempre tenta de ser fiel à lei natural. Lembrem que diz Jesus, mas eu vos digo, quem olhar uma mulher já pecou no seu coração, se deseja ela. Então se trata do olhar concupiscente que leva ao desejo no coração para fazer o mal. Isso debilita a nossa consciência moral.
Então, o desejo, a concupiscência, sobretudo no aspecto bíblico-teológico, significa decepção do coração humano em relação com a chamada perene do homem. A concupiscência é ativada quando não confiamos que podemos ser santos, que podemos chegar ao céu. Entende? Nós conhecemos facilmente as nossas fraquezas e às vezes nos permitimos pecar porque somos conscientes da nossa fraqueza. Mas isso é porque não olhamos para o céu. Não olhamos para aquilo que nós podemos ser. Então, aqui que se dá com a concupiscência? Uma distorção da intencionalidade axiológica. O que é isso, padre? Então, a axiologia em filosofia significa o estudo dos valores. Axios em grego é valor. Intencionalidade significa o que eu procuro com a minha vontade e a minha inteligência. Qual é o objeto do meu pensar e do meu querer. Se dá uma distorção. Um só fim como objeto preciso satisfazer só o impulso sexual do corpo. Isso é errado. E aqui temos sujeito e objeto é contrário à comunhão. Uma relação, uma comunhão de pessoas deve ser SS, não SO. Porque na relação SO, um é reduzido a objeto de prazer. A concupiscência tira a dimensão intencional apropriada, que seria personalista, levando a dimensões utilitaristas. Quando se usa uma pessoa, entendem? A dimensão utilitarista é quando eu uso a pessoa para mim, para meu próprio benefício. Quando em verdade eu deveria tratar com respeito, receber e dar. Então, é negativo quando o masculino é sujeito e o feminino é objeto, ou vice-versa. E é apropriado quando tanto o homem como a mulher ficam como sujeitos, dando si mesmo ao outro. Então, a leitura desse mandamento de Jesus de não cometer adultério, numa primeira leitura, é óbvio que não casados que vivem como uma só carne é inapropriado. É dizer, que duas pessoas vivam como casal quando não estão casados é evidentemente errado. Mas uma segunda leitura, já com mais visão do que quer dizer Jesus, até com a própria esposa é errado. É um tipo de adultério, significa separação do sexo da pessoa, quando se separa o sexo da pessoa, e só se quer sexo, não a pessoa. Então, tratar a própria esposa como objeto para a satisfação dos seus impulsos é também pecado. Não é tão fácil para o matrimônio fazer o ato sexual do melhor modo possível. Pode não saber. O homem pode dizer, te amo, mas no fundo só está esperando chegar ao orgasmo. Porque precisa disso. Tem um mês que não vê sua esposa. Que você é um animal? Tem que mediar isso, tem que amar, Mas isso é muito forte, entendem? É muito forte. Eu não estou acusando aqueles que têm esse problema, mas não podem estar em paz com esse problema, porque é errado. Se entende porque se faz, mas é errado. Normalmente, mas já não se pode dizer, normalmente isto era pecado do homem, mas hoje já, com isto, do feminino e tal, de algum modo a mulher é mais fera que o homem. Deixo aí. Ethos do Evangelho, a concupiscência alimenta um impulso deformado da sexualidade. Para cumprir o mandamento se requer pureza de coração, não concupiscência.
E a pureza do coração leva à liberdade da concupiscência, que leva à liberdade do dom para se doar reciprocamente. Não se pode contrarrestar a concupiscência sem a prática da pureza do coração. Não querer simplesmente o objeto sexual. Querer a pessoa, não o sexo, simplesmente. Tem muita coisa aqui, vou pular porque é um pouco repetitivo ou secundário. Problema do maniqueísmo, porque alguns acham que a igreja é negativa em relação com o corpo humano, a sexualidade, mas não é, ao contrário. Valoriza e quer que se viva do melhor modo possível. Alguns pensam que Jesus condena o corpo, mas não é isso. Está condenando um coração concupiscente. O coração que procura só uma parte da realidade. Quando você só busca o prazer, está só buscando uma parte do tudo. O tudo é amor e prazer, com o prazer sendo secundário em relação com o amor. O prazer sem amor só destrói o casal. Então, Jesus chama o coração das pessoas, é como um apelo, é uma acusação. O coração tem que se desapegar do mal do ato, desejar algo contra o plano de Deus, mas não considerar o objeto do desejo como mal. Ok? O sexo em si não é mal, é sagrado. E tem que se valorizar e realizar do melhor modo possível. Às vezes quem está no pecado, quem só procura o sexo e é algo que sente que é mais forte do que ele, gostaria de não ser assim, mas é assim. Às vezes se sente muito sozinho e quase como vítima sem esperança. Eu nunca vou mudar. Mas tem que lembrar que Deus redimiu o corpo. E portanto sempre pode praticar o sentido verdadeiro, esponsal do corpo, mas precisa da graça. Por exemplo, numa perspectiva de libido freudiana, o homem é reduzido, o coração é acusado totalmente. É a ética da suspeita. Mas na ética cristã, é sempre chamado coração, embora estiver no pecado, é chamado ao valor supremo, ao amor verdadeiro. O catolicismo, o cristianismo confia no ser humano, confia no pecador. Sabe que o pecador com a graça pode superar o seu pecado, mas diz, tem que procurar a graça. Aqui entra o tema do eros e ethos. Os antigos falavam de 3 tipos de amor: eros, filia e agape. Okay? Eros é a impulsividade do amor. Não? Isto se vê até de um modo bonito no Cântico dos Cânticos. Não? É como se um casal estivesse separado. E onde está? Onde está? Escuta a porta, tocar a porta e pensa que é o marido que voltou de não sei que viagem. O dia que vocês sabem que ele volta, já estão aí. Qualquer bater na porta já acha que ele, e depois abrem, vai para lá. O que aconteceu? Por que não me ama mais? Porque estou esperando meu esposo e não chegou ainda. Entende? Então, a separação às vezes cria um anseio, uma impulsividade. Por isso também é difícil o método Billings, às vezes, porque exatamente por uma separação, quando já volta o desejo de ter ato sexual e vê o calendário, dia fértil, único dia, porque tem que ser esse. Entendem? É só quem valoriza, quem se esforça. Quem não valoriza não vai se esforçar, é óbvio. É óbvio, porque a impulsividade é tal que é difícil de reprimir, de controlar, de conter. Então,
Eu gosto muito de Bento, ia dizer São Bento de novo, de Papa Bento XVI. É um dos poucos papas que não tem medo de falar das coisas como são. Na encíclica Deus Caritas Est diz que Deus também tem amor de eros por nós. Sente uma impulsão para nós. O eros é parte essencial do amor, mas não podemos reduzir o amor a eros. Porque o eros, quando é negativo, vira erotismo. Eu, quando confesso jovens, coitados, não? Problema da masturbação, por exemplo, ou relações, etc. Diz, eu sou pecador, padre, não, acho que nem Deus vai me perdoar. Digo, cala a boca. Digo imediato, cala a boca. Deus, Jesus, quando se fez homem, a quem veio a salvar? Os pecadores. Hello! Você que é aqui, pecador. Então, faça a lógica, bobo. Deus veio para os pecadores. Estou dizendo que sou pecador, Jesus veio por mim para me salvar. É óbvio. Tudo se supera com a graça, com o perdão de Deus. Então eu digo, mas não só confesse o pecado, entenda o que te levou ao pecado. Porque todos nós temos uma impulsividade de anseiar a satisfação. Você fez isso porque procurava satisfação sexual. Você teve total satisfação? Não. Então por que faz? Se o ato masturbatório, a relação sexual fora do matrimônio, desse a satisfação total, bastaria fazer uma vez. Mas é óbvio que o ato masturbatório não te dá felicidade plena e satisfação total. Porque se desse, não faria tantas vezes. Então, no coração, o que é forma do erótico, é dizer, o que te leva a anseiar alguém, é também forma do que é ético. É dizer, o objeto do eros também é objeto do que é ético. Porque o bom também é belo. O verdadeiro é bom. O bom é verdadeiro e belo. O verdadeiro é belo e o belo é bom e verdadeiro. O eros normalmente está impulsionado para o belo, para o repouso, a satisfação total. O céu vai ser chegar a encontro com a beleza mesma que é Deus. Quando você fica diante de um mar esplêndido, uma montanha com neve, os Andes, quando está com uma obra de arte fenomenal, você fica pendurado, babando. Entende? Por quê? Porque você não sente necessidade de ir, ao contrário, sente repouso. Porque o belo corresponde à verdade que você procura, corresponde ao bem que o teu coração anseia. Então, o eros, quando só procura o belo, pode desfazer o bom, o que é bom. O ethos, o ético, é o que procura o bem. O erótico se deixa levar pelo belo, mas toda a pessoa é verdadeira, boa e bela. Formação do coração. Ser homem interior realmente, obedecer à consciência reta, dominar os impulsos, tirar desses impulsos o que ajuda a pureza do coração, vai levar a viver o significado essencial do corpo e a liberdade do dom. O preço para passar da espontaneidade superficial à espontaneidade matura é o domínio dos impulsos. Alguém me perguntou hoje se tem que ser maduro para entender estas coisas. Ajuda, não? Porque o superficial não sabe valorizar as coisas. Então, para que a espontaneidade sexual de eros seja correspondente à maturidade, se tem o domínio dos impulsos. Domínio dos impulsos.
Isso ajuda a liberar desejos e aspirações nobres, não os sufoca. Então, temos que dominar os nossos impulsos. Só um animal, quando sente calor, faz. O ser humano deveria se controlar. O ethos é que Jesus mesmo, com a redenção, que está nesse texto, nos ajuda a superar a concupiscência. Ok? Então, por isso temos que praticar a continência, a temperança, etc. Para ir ao maior valor possível. Então, o esforço ético é necessário porque nos faz valorizar aquilo que vamos receber no céu, que é o amor pleno, a comunhão plena, os valores maiores possíveis. O coração, de algum modo, é equivalente à subjetividade pessoal. Então, eu como pessoa, sou bom ou sou mau? Sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa má? Todo ser humano, só por existir, é bom. Tudo o que Deus fez, viu que eu fiz e foi bom. Mas, enquanto ética, enquanto às nossas ações, eu posso ser uma boa pessoa porque faço o bem, ou posso ser uma má pessoa porque faço o mal. E quando eu faço o mal, não só faço mal em genérico, faço mal a outras pessoas. E quando faço o bem, ajudo as pessoas. A pureza de coração é requisito do amor. Então, é um pouco assim, não? Eu sou do tipo que quando tinha um pirulé, não conseguia lamber até o final. Era 1, 2... Então, essa falta de continência é como se você quer chegar à satisfação total rapidinho. Então, e depois acaba. E você fica desejando, não? Odiava, não? Porque minha irmã fazia. E eu já tinha terminado, queria roubar a dela. Então, essa impulsividade é só ver o objeto e possui e depois fica sem nada. E até pode deixar o cônjuge com raiva. Então, pureza de coração quer dizer, procure o que é melhor para o coração, não o que é melhor para ti imediatamente. Pureza como vida segundo o Espírito se pode compreender nisto: glorificai Deus com o vosso corpo. Eu escrevia num blog quando estava nos Estados Unidos, e escrevi um blog que se titulava Regulação da Natalidade e Espiritualidade. E pergunto, a contracepção te ajuda a ser mais de Deus? E outras coisas, mas glorificai Deus com o vosso corpo, pede São Paulo, porque sem a pureza não superamos a concupiscência e portanto não podemos viver segundo o Espírito, vivemos segundo a carne, segundo a irracionalidade, a feiura. Dizia, conhecem Santo Agostinho? Santo Agostinho é um bom santo de estudar, porque ele foi grande pecador, foi impulsivo, teve concubina, mas é culpa da mãe que não queria, porque ela era de outra classe. Também as santas têm seus problemas. Foi culpa de Santa Mônica, porque ela não gostava da menina que Agostinho gostava, porque não era da mesma classe social. Mônica era de classe social alta. Então ele terminou vivendo com ela, não se casando. Ok? E ele diz o seguinte: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E nesta formosura que fizeste, eu me jogava deforme, porque procurava as criaturas em si,
não o Deus que fez as criaturas. E por isso, buscando o bem para si, não para Deus, se fazia deforme. Eu titulava uma meditação falando disto, chamava de A Bela e a Besta, ou a Fera, não? A Bela e a Fera. Só que ao contrário, não? Na Bela e a Fera vira bonito. Aqui é quando o bonito vira fera, feio. Então, sem a graça não vamos superar a nossa impulsividade. O impulso é bom, mas o impulso sem razão, sem controle, vira violência. Um cavalo que não está domesticado, que não está treinado, vai matar a pessoa que leva o cavalo, porque não é só selvagem, vai pulando por todas partes. É um desperdício da força desse cavalo, mas quando está treinado, a força vai para um fim, levar a pessoa a alguma parte, ou faz algo belo, etc. Então, também a nossa impulsividade tem que ser canalizada, para que não faça de nós feras, senão pessoas belas. Então, é orar, viver os sacramentos, procurar Jesus, que vai me dar essa pureza, que contrarresta a concupiscência que está sempre aí. Então, temos visto o homem originário, que era inocente, o homem histórico, que é pecador, mas foi redimido por Jesus. Então, às vezes é pecador, às vezes é santo, às vezes é santo. Mas ele e ela que tem que lutar para decidir qual vai ser de modo mais definitivo. Porque ao final da vida, ou vai para o céu, ou vai estar afastado de Deus. Então tem um último período, que é o homem da glória, o ser humano no estado glorificado, que é o céu. Cristo apela à ressurreição, mas sobretudo diz que na ressurreição não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu, é dizer, outro tipo de modo de viver a corporeidade. Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos. E Lucas, que fala um pouco mais, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos, não se casam e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então, a ressurreição do corpo como realidade do mundo futuro. Elementos comuns a todos os textos: futura ressurreição do corpo. O estado dos corpos dos seres humanos ressuscitados será outro tipo, algo especial, onde o nosso corpo terá de novo o equilíbrio entre o somático e o espiritual. Será um corpo que brilha com espiritualidade. Vai ser você, mas de um modo genial. É como um diamante, uma medalha de prata. Quando você compra, está no estado originário, tudo belo. Depois, se você não cuida, começa a ter um tipo de lama horrível, é feíssimo, não? Outro dia encontrei uma medalha que tinha esquecido, mas está cheio de uma substância meio verde, não? Que não deixa ver a beleza. Então, no período histórico, nós passamos entre limpar a nossa alma e ensujar a nossa alma. Limpar, ensujar, mas temos que nos decidir para que definitivamente esteja limpa a alma. E finalmente, se vai elevar essa beleza a um nível que nem podemos ter experiência de quanto belos seremos na vida futura. Para poder entender as palavras de Cristo, se precisa de admitir a realidade de uma vida que não termina com a morte, a possibilidade da ressurreição, o poder de Deus e o testemunho do Deus vivo, que é capaz de fazer o que nós pensamos impossível,
Deus diz, para vocês tudo é difícil, mas para Deus nada é impossível. A ressurreição, segundo as palavras de Cristo, significa não só a recuperação da corporeidade e o restabelecimento da vida humana na sua integridade, mediante a união do corpo e a alma, mas também um estado completamente novo da vida humana mesma. Vai ser melhor do que o período originário. Alguns pensam que o céu é voltar ao Éden, mas é melhor do que isso. Ser masculino ou feminino no corpo será constituído e entendido diversamente no outro mundo. Por isso ele diz que não se casam, porque o casamento é a realidade necessária nesta terra para criar comunhão de pessoas. Porque duas pessoas juntas procriam outra pessoa e criam uma comunidade, uma família que cria uma comunidade, e assim se espalham as pessoas que Deus ama. Tem aspectos que se chamam de espiritualização ou divinização. Teremos como uma presença de Deus no nosso ser maior do que quando estamos simplesmente com a graça. Vai ser de modo permanente a presença de Deus em nós. E o estado virginal do corpo, é dizer, sem necessidade de ato sexual, se manifestará completamente como realização da glória escatológica do significado esponsal do corpo. É dizer, já não se praticará o ato sexual no céu, por assim dizer, porque já se estará simplesmente desfrutando o amor de todos. O corpo será o ser humano que é espiritual e corpóreo, e entenderá isso plenamente. No mundo futuro, o significado esponsal do corpo se realizará como um significado que é perfeitamente pessoal e comunitário ao mesmo tempo. Você vai amar e ser amado como pessoa, e vai amar todos no mesmo momento. Porque não temos experiência disso, dessa capacidade de amar todos totalmente. Por quê? Porque nós nos deixamos levar se gostamos ou não gostamos das pessoas. Não estamos forçados a gostar, mas podemos amar embora não gostamos. Mas é difícil quando não gosta de alguém amá-lo. Entende? Mas aí tudo isso irá embora, e só terá amor e amor e amor. Quem quer experimentar tem que chegar lá. Vamos todos rezar uns pelos outros para chegarmos lá. E aqui já entra o celibato. Tá? Pode? Sim? Ok. Termino com este, e depois ao início da seguinte vemos tudo o compêndio dos todos os estados, ok? Os períodos. Então, eu como padre celibatário, posso ser ou um profeta do mundo futuro, ou um sem sentido neste mundo. Se eu não me alimento da contemplação de Deus, da convicção do que vai vir, eu não tenho razão para não estar casado. Entende? Então, se o sacerdote, se a pessoa consagrada não está unido ao Deus ao qual procura se unir, porque não está casado, vai estar ferrado. Por quê? Porque nem vai ter Deus, nem vai ter outra pessoa. Entende? É horrível. O padre, a freira consagrada, as celibatárias, podem chegar a ser um sem sentido se não amam Deus com todo o coração. Imagine, embora sou sacerdote, eu lembro o questionário para entrar no seminário: você gosta de menina? Claro! Foi minha resposta. Claro, que acha? Mas por isso é uma renúncia. Eu renuncio àquilo, não porque é mal, é muito bom.
Exato, mas porque Deus me chama pessoalmente, eu sinto isso, não posso negar isso. Entendem? Então, mas se eu perco essa consciência, eu vou estar como uma pessoa quebrada, é dizer, nem tenho Deus, nem tenho uma pessoa humana comigo. Por isso reze muito pelos padres e pelas pessoas consagradas, porque não é tão fácil. Também, mas sacerdócio comum, mas isso é outra temática. Bem, então vamos ler este texto. A questão da chamada a uma exclusiva doação de si a Deus, que é o próprio do continente celibatário, na virgindade e no celibato, mergulha profundamente as raízes no solo evangélico da teologia do corpo, para acentuar as dimensões que lhes são próprias. É necessário ter presentes as palavras com que se referiu Cristo ao princípio, e também aquelas com que ele apelou para a ressurreição dos corpos. A constatação, quando ressuscitarem dentre os mortos, não tomarão mulher nem marido. Aspecto escatológico, é dizer, o mundo futuro não terá casamento. Então vejam, o padre que é um celibatário está dizendo, eu sou sinal nesta terra do que vai acontecer lá. No céu não se casam, por isso eu não me caso. Não porque é ruim se casar, mas porque eu quero ser um profeta neste mundo da vida futura. Se não houvesse celibatários, é fácil esquecer que tem outra realidade que vai vir. Então, o padre, a freira, a monja, monges, pessoas consagradas em comunidades diversas, têm que ter consciência de serem profetas de outra vida, de outra condição. Porque o que estão fazendo não esqueçam, é bonito estar casados, mas no futuro não estão casados. Não quer dizer que você não vai continuar amando sua esposa ou seu esposo, isso não é a coisa. Vão amar, mas vão amar todos ao mesmo momento, é dizer, é outra realidade, outra experiência, melhor do que a de aqui. Indica que há uma condição da vida isenta de matrimônio em que o homem, varão e mulher, encontra ao mesmo tempo a plenitude da doação pessoal e da intersubjetiva comunhão das pessoas, graças à glorificação de todo o seu ser psicossomático na união perene com Deus. Quando a chamada continência para o reino dos céus, vejam que não é por qualquer razão. É bom, o homem deveria se casar. Se não se casa, tem que ser por uma razão que supera a terra. Tem que ser pelo reino dos céus. É dizer, quando todo mundo será a igreja única no céu, em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a chamada continência para o reino dos céus encontra eco na alma humana, nas condições da temporalidade, isto é, nas condições em que as pessoas ordinariamente toma mulher e toma marido, que é o tempo histórico temporário, não é difícil captar nisso uma particular sensibilidade do espírito humano, que já nas condições da temporalidade, parece antecipar aquilo de que o homem se tornará participante na ressurreição futura. É o aspecto profético de testemunha das realidades futuras próprias do sacerdote e a pessoa virgem celibatária. E se vocês têm padre que não te fala do céu ou de Deus, falem com ele seriamente. Você não se casou por quê? Para ser de Deus e dar Deus aos seres humanos, aos outros seres humanos. E se não faz isso, é um sem sentido. Deveria deixar os sacerdotes se casar, ao menos criar bons católicos. E fazemos uma pausa para depois compendiar tudo no significado esponsal e num quadro aí que vai explicar tudo ao final, tá? Então, vamos lá. Sim.